gostaria de fazer alguma pergunta, nós, então, enquanto aguardo, né, a professora convidada do IFAM veio representando aqui o NAPNE, porque o NAPNE é o núcleo que atende essa comunidade. Ela veio mais por causa das cólicas, das dificuldades que o IFAM possui no fazer ali pedagógico junto àqueles que estão surdos. Então ela vai fazer uma colocação ou uma pergunta, professora Viviane Gomes da Silva. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada pelo convite. Aprendi muito hoje com todos vocês. Na minha posição de professora, os obstáculos quanto aos alunos surdos hoje no Instituto Federal do Amazonas, no curso técnico de informática, onde temos 2 alunos surdos que vieram da Escola Augusto Carneiro, é justamente porque nós, professores, estamos ainda iniciando o aprendizado de Libras. E temos lá um núcleo, como ele disse, o NAPNE, que é o Núcleo de Assistência a Pessoas com Deficiência. Então, assistem os alunos surdos, cadeirantes, com autismo, os alunos que têm alguma PCD. E então temos o intérprete, só que no caso de um curso técnico, como o professor Marcelo disse, da associação, alguns termos técnicos o intérprete não conhece. Então, nós estamos trabalhando num projeto para criar um glossário de termos técnicos na área de informática. Mas a minha dificuldade é que o meu aluno não quer escrever língua portuguesa. Então, toda vez que eu dou uma aula, ele já não tem um histórico da aula passada, da semana passada. Aí eu tenho que revisar novamente. Então, sim, existe uma resistência ainda de alguns professores para aprender Libras. Mas será que não existe a resistência do aluno surdo de aprender língua portuguesa? Queria ouvir a comunidade. E eu queria também aproveitar e fazer uma pergunta também, para completar. Eu gostaria de saber, por favor, professor Jackson, para o senhor explicar o que é o bilinguismo, por favor, que está previsto nas escolas. Então, primeiramente, ela fez uma pergunta muito importante, a Fábio pegou, né? Quanto ao surdo, né, que não quer escrever em língua portuguesa, ok, né? A gente precisa ter uma atenção básica. Okay. O que acontece hoje, né? A gente não tem nenhuma escola, a gente não tem nenhuma creche. Você vê, não existe nenhuma creche. Não tem creche. Nada. No Brasil, até agora a gente não vê alguns, por exemplo, alguns surdos de 0 a 6 anos, eles não estão em creche. Né? Então como é que vai ter esse desenvolvimento linguístico, né? Essa questão da aquisição mesmo. Então não tem um local assim. Então isso é um problema grave. A professora Ronice Quadros, né? Ela é pesquisadora na área de linguística. Ela explica o quê? A questão da base, que é principal o quê? A aquisição linguística. Né? É preciso que dentro da escola, desde criança, né? Dos primeiros anos, né, na escola, ele tenha essa aquisição da língua de sinais juntamente com a questão escrita. E aí sim ele desenvolverá isso. Mas hoje a gente não vê isso, né? A gente não vê crianças surdas em creches tendo essa aquisição da língua de sinais. Então o que acontece? Geralmente dos 0 aos 6 anos até os 9 anos, o surdo ele não aprende a língua de sinais. Isso varia muito e isso é um problema muito grande. Então, qual é esse local que o surdo vai aprender a língua de sinais? Né? Que ele vai ter alfabetização, que ele vai ter letramento, né, de 0 a 6 anos. Aí o que acontece? Vão passando os anos e aí depois que o surdo vai ser colocado numa escola.
Então muita gente acusa o surdo, né, dele ser preguiçoso, dele não querer estudar, não querer ler. Então a gente tem que ter um pouco de calma quanto a isso, ver o passado desse aluno, né, o que aconteceu, né, para ver o que realmente ocasionou essa lacuna, né, e que com certeza está relacionado à educação básica dele. Agora sobre o que é bilinguismo, vou explicar. O bilinguismo, dentro dessa parte da educação, dessa perspectiva da educação, é você ter como primeira língua a língua de sinais, Libras, e como segunda língua o português na modalidade escrita, mas que você saiba trabalhar essas duas línguas, né? Dentro dessas perspectivas. Hoje a gente tem proposta de bilinguismo, mas a gente não tem nada concreto. Não tem algo assim, a gente vê surdos fluentes em Libras, né? Assim como ouvintes também fluentes em Libras, temos surdos oralizados, né? Porque é uma questão de identidade. Temos também, o que é mais importante agora é que essas crianças surdas de hoje, elas desenvolvem a língua de sinais e também a questão escrita. Mas o que é o principal é desenvolver inicialmente a comunicação, mas utilizando o português na modalidade escrita. Para desenvolver o conhecimento, primeiro é preciso que essa criança tenha contato com coisas básicas. Por exemplo, o que é uma cadeira? O que é uma mesa? Então ele vai aprendendo os sinais, né, dos 0 aos 6 anos e desenvolvendo esse conhecimento. O que é isso? Além do que significa aquilo, também a palavra em língua portuguesa, a forma que é escrita ela. Então, além de estar aprendendo o sinal, e também a escrita. Então, mas é preciso ter uma atenção básica do que é a língua de sinais. Por exemplo, a questão do tradutor e intérprete. O tradutor e intérprete ele usa muito o eu, você, por exemplo, assim, uma sinalização desse jeito, uma sinalização trêmula, lenta. Então é algo que o surdo ele vai ficar impressionado com aquilo, ele não vai entender muito bem, não é algo muito natural. Às vezes ele utiliza palavra por palavra, o surdo não vai entender aquilo, porque isso não é visual, isso não é da língua. Preciso ser mais fluente, mais solto, né? Fazer a movimentação, a expressão facial corporal. Quer dizer, com o tempo ele vai adquirindo a língua. Né? É igual, por exemplo, os ouvintes. Né? O ouvinte tem contato com outra pessoa que é ouvinte, a pessoa que é ouvinte ela vai falar naturalmente com aquela criança ouvinte e ela vai adquirindo aquela língua. Também em sinais é possível, sim. Em sinais você sinalizando e a criança surda ela vai adquirindo aquela língua de sinais com o tempo. E o cérebro dela vai desenvolvendo. Mas se o surdo não tiver esse contato, ele vai ter prejuízo. E quanto à escola bilíngue, é preciso ter isso, né? Esse desenvolvimento dessas duas línguas. Tá ok? Agora, ele também vai fazer pergunta. Eu posso só complementar? Sim. Como respeito ao tema, né, de português, porque o surdo ele não aprende, eu sou formada em língua portuguesa, vai dizer que eu vi curso voltado para isso, ensino de língua portuguesa para surdo. Também fiz artigos relacionados a isso, apresentei vários eventos. Mas é interessante notar que quando eu fui fazer a pesquisa de campo, eu fui nas escolas inclusivas, fui na escola do estrangeiro, eu fui tentar identificar qual era a dificuldade do surdo em aprender português. Por incrível que pareça, eu tive uma outra percepção. Qual foi a minha dificuldade em ensinar português para o surdo? Às vezes o surdo ele não aprende português porque essa dificuldade é nossa, de nós professores, não é do surdo. A gente esbarra lá na base, na formação daquele aluno. Como que ele se formou? Será que o professor que ensinou língua portuguesa para ele era um professor de língua? Conhecia o português, a língua de sinais? Para ensinar português para o surdo, não basta saber só português, precisa saber também a língua de sinais. E é questão de identidade, de fato, proposta bilíngue, porque quando a gente lembra do processo de aquisição de linguagem, que é a proposta do Jones, ele fala que qualquer criança
próprio ambiente linguístico, entre se usou a língua de sinais ou a língua portuguesa, ele vai ter chance de desenvolver e aprender uma outra segunda língua. Mas ele só aprende se ele tiver a aquisição da sua língua natural, no caso do estudo da língua de sinais. Então, às vezes, não é qual é a dificuldade do surdo em aprender, mas qual é a minha dificuldade em ensinar o surdo. Porque ele não sabe que não é uma receita pronta. É algo que a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo a língua de sinais, é algo novo, é recente, surgiu agora. Então, tudo é processo de experimentação, de tentativas. E eu posso dizer que uma experiência própria, enquanto professora de língua portuguesa, enquanto professora de letras línguas não faladas, enquanto intérprete na EA, enquanto professora de línguas na pós, pessoal conversando a gente percebe esse grau de dificuldade. Nossa, não nos isso. Muito bem. Concordo com você, completamente. É isso mesmo, é tua experiência, você já sabe, você trabalhou na pesquisa. Então você não coloca o ouvinte em cima, você foca para o surdo. E isso é uma discussão que hoje o Brasil inteiro continua nisso. Porque não focam nos surdos, focam apenas no ensino de ouvintes para surdos. Dá para ver aqui, ok, bom dia. Meu nome é Cleiton, nacional é este. Eu trabalho no Filipe Maldoni, sou professor. Então eu vim representar aqui a irmã. E eu tenho uma pergunta para fazer quanto a você que está representando a Mara. Então uma pergunta. Antigamente eu trabalhava no CAIS, né, que é o Centro de Atendimento ao Surdo. Então eu trabalhei lá por muito tempo como professor e depois eu ficava dividido também em trabalhar no Filipe Maldoni. E aí com o tempo preferi focar no Filipe Maldoni. Então comecei a trabalhar lá, né? Antes eu visitei lá tem do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano, né? Então me fizeram um questionamento se eu poderia trabalhar lá e eu pedi para trabalhar lá no Filipe Maldoni. Eu me senti muito feliz, né? Eu aceitei trabalhar lá, fiz toda a documentação que precisava para poder ingressar como professor. Então, mais ou menos em março de 2018, eu iniciei esse trabalho, né? E comecei a verificar como era a questão da escola, né? E verificar as salas, como funcionava o ensino do sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Então, comecei também a ensinar sinais de Libras e comecei a perceber alguma coisa. Por exemplo, no sexto, sétimo e oitavo ano, eu sentia assim que não tinha muita fluência nos alunos surdos, né? Eles mais oralizavam, né? Então, quando eu passava algum conteúdo e com imagens, né, e palavras, né, eles tinham bastante interesse, mas só que eles não sabiam ensinar, eles sabiam mais escrita, né? Eles ficavam felizes, eles perguntavam o que é isso, o que era aquilo, né? Agora, os outros que eram implantados, os alunos que tinham implante propriamente dito, eles não manifestavam muito interesse, eles ficavam mais quietos. Eu achava muito estranho isso. Como que eu vou desenvolver uma estratégia de ensino, né? Eu não tenho muito conhecimento quanto a essa questão do implante coclear. Os outros alunos que tinham mais fluência, ok, né? Eles também, eu percebia que eles conseguiam, né, as coisas, e eles também conseguiam fazer a escrita. Agora os outros que eram com implante coclear, a parte escrita eles desenvolviam, mas quanto aos sinais, quando eu perguntava para eles não sabiam os sinais. Eu tentava outras estratégias de ensino, explicava algumas coisas, diziam que entendiam. Mas aí, quanto à oralização, os com implante coclear, eles desenvolviam bastante, ok, mas a sinalização não. Então eu percebi o quê? Que muitos dos surdos que sinalizavam bem agiam com preconceito quanto àqueles que tinham implante coclear. E eu comecei a montar estratégias para eles se socializarem. E eles começaram a se sentir mais alegres quanto aquilo. Muitos deles me perguntavam sobre algumas outras disciplinas, como português, ciências, geografia, né? E eu comecei a perceber que muitos diziam, eu sei isso, eu sei aquilo, né? Mas aí quando eu começava a comparar a questão, por exemplo, da sinalização e o que alguns oralizavam, né? Eu comecei a me organizar como uma estratégia de ensino para que ambos aqueles que oralizavam e aqueles que
eram fluentes em Libras, ensinar. Mas eu, como único professor, eu não conseguia. Eu acho que isso era impossível para mim. Por 1 ano e 7 meses, eu ficava dividido entre aqueles alunos que tinham uma fluência em Libras e aqueles alunos que apenas oralizavam. Então, eu me dividia quanto a isso, a ensinar ambos os grupos e tentar manter essa relação entre eles, né? Então, durante a prova, por exemplo, eu tinha que organizar, né? Antes eu dava bastante dicas para eles, né? E aí eles entendiam e eu explicava para eles que no outro dia eles iriam fazer a prova, né? E antes eles tinham que ter acesso ao conteúdo, né? Que eles tinham que estudar isso. Então, quando era no dia seguinte, né, eles estavam prontos e eu dizia para eles: ó, vocês prestem atenção, a prova vai ser hoje sinalizada. Então eu começava a sinalizava mais uma vez e eles tinham que responder em português. Ok, geralmente eram 20. Então, ia passando tempo, eles iam fazendo, né, iam respondendo, e eu via, por exemplo, que muitos dos alunos com implante coclear, eles não respondiam, não conseguiam. E aí eu ficava muito preocupado, né? Ficava assim, eu pensei assim, antes, na questão histórica do Filipe Smaldoni, na questão da oralização, né? Tivemos alunos que passaram por oralização, tiveram esse caminho, depois aprenderam língua de sinais e se desenvolveram. E eu fiquei preocupado, será que esses alunos não vão desenvolver? Chamei a pedagoga, conversei com ela, falei desses problemas, falei dessa questão, chamei um intérprete também, e aí ele explicou, detalhou isso. Então, eu falo assim, o professor em si, ele não é culpado do que acontece. Às vezes, o que acontece? O professor é colocado lá, naquela situação. E muitas vezes é trocado esse professor. Por exemplo, eu era um novo professor e eu não sabia da situação anterior. Então,